Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais hoje 5 recomendações de jogos, num top também, porque são jogos que eu acho que são muito bons dentro deste género, de 5 jogos que usam os dados de uma forma muito interessante. Pelo jogo em si no resultado e até pela própria mecânica de utilização dos dados em si. Vamos falar então de 5 jogos, vamos começar provavelmente pelo mais simples, que é aqui o Era Medieval Age. Com este jogo, basicamente é um jogo em que estamos parte das mecânicas do Yahtzee, lançar 3 vezes, ou 3 sequências de dados, 3 oportunidades para ir relançando. Isto é uma coisa que acontece em muitos jogos, outro muito famoso onde tem isto é o King of Tokyo, é muito conhecido. Aqui, eu gosto especialmente da aplicação dessa mecânica, ou desse sistema, porque a mecânica é o dice rolling, embora seja um dice rolling com várias tentativas, é porque realmente estamos a construir esta coisa maravilhosa que são, nestas bases, através dos dados, colocar montes de edifícios diferentes, que depois vai ter um aspecto brutal aqui no tabuleiro, fazer muralhas e essas coisas todas. E os dados também são muito interessantes, são daqueles dados que dá vontade de lançar. Portanto, cada jogador vai ter uma coisa destas, vão andar a construir, a colocar os edifícios, dispor, consoante a disposição vão haver pontuadores depois no final do jogo, e aí é um jogo praticamente quase um Eurogame. Portanto, é uma implementação simples da mecânica, mas que o resultado é interessante. Num jogo que é levezinho, qualquer pessoa consegue jogar isto e depois tem estes resultados realmente fantásticos. Aqui conseguem ver melhor do resultado das cidades. Eu acho que isto é muito giro, acaba por ser um jogo de gestão de recursos e de planeamento espacial, que, sendo caro, e que até vai ter uma expansão agora em breve, eu diria que é mesmo muito interessante. Outro jogo de dados que eu não podia deixar de falar é o Panamax. Infelizmente não o jogo há bastante tempo, mas realmente é um jogo muito bom. E estamos a ver aqui um Eurogame pesado de uma editora portuguesa, hoje com o nome só Mebo. Portanto, estamos a ver como é que isto começou, embora hoje em dia a editora não edita assim coisas tão pesadas. Tenho pena, de facto tenho pena, porque realmente isto é muito interessante. Um jogo aqui do Paulo, do Nuno e do Gil, em que os dados também são usados de várias formas. Nós lançamos dados para ter uma série de ações e depois os dados da nossa cor, como vocês podem ver, tenho aqui nestas caixinhas, os dados da nossa cor, existem em todas as cores, podem ser colocados sobre barcos e esses barcos funcionam como transportes, até podem ser transportados aqui ao longo do próprio canal, que está aqui representado no mapa. Portanto, podem ver aqui o canal, ver? Pelo menos umas secções do canal, em que depois vai ter aqui uns caminhos e vai ter aqui as eclusas e as comportas, em que os barcos vão ser assim umas peças de cartão. Vou mostrar aqui uma. Vamos ver, vou andar aqui, alguns. Depois vão levar os dados em cima e com isso depois vão andar a transportar, a ganhar dinheiro. Depois tem a tal interatividade porque os barcos podem ser de uns jogadores e os dados de outros, as cargas, e vai ser muito interessante e é para mim uma excelente implementação do dado como carga e como interação entre os jogadores que depois pode ser carregada e distribuída. Portanto, aqui o Panamax é um excelente jogo de dados que depois, aparentemente, não é bem dados. Portanto, estamos a ver aqui os dados a serem colocados como ações e depois os dados a andarem aqui nos próprios barcos, a serem transportados e pelas várias etapas daquilo que é a travessia do canal do Panamá. E é Panamax porque é a maior dimensão de barcos que pode passar perante as dimensões do próprio canal. Outro jogo de dados que eu gostei bastante também é o Coimbra. É um jogo que teve algum buzz quando saiu, mas depois acabou por não ser... Teve buzz, quando digo buzz é que teve fama, foi divulgado. Mas depois acabou por não ser um jogo que se tenha implementado muito, menos eu não tenho ideia que as pessoas pelo menos andem a jogar muito isto. Tem aqui uns inserts que são horríveis, porque se vira tudo. É uma coisa que eu não percebo porque é que fazem isto, de facto. Porque é que não põem umas tampas, porque isto não ajuda nada. O que é interessante aqui com dados? É um jogo de alocação de dados. Nós temos dados que vão ser lançados e são os dados aqui com um aspecto interessante. Eu gosto sempre destes dados assim maiorzinhos, que dá sempre mais vontade de mexer e de usar e de lançar. Mas depois estes dados têm a grande vantagem, ou o grande interesse, que tem cores, não é? Tem pintas também, normal. Consoante as cores que nós vamos usar para depois no tabuleiro de jogo poder comprar cartas, que são as cartas que depois vão ser o nosso motor de produção, vamos criando no nosso tabuleiro pessoal. Portanto, temos aqui, a ver se eu consigo mostrar aqui isto, temos aqui o tabuleiro principal, aqui de lado vão estar as cartas,
e depois aqui são os dados que nós podemos colocar. E conforme vamos colocando os dados, nós podemos ter preferência ou não na compra, consoante o valor. E depois tem também aqui uma solução interessante para nós sabermos de quem é que são os dados, que podem ser colocados aqui neste castelinho da nossa cor e nós sabemos quem é que é o jogador que é o proprietário do dado. Nós vamos colocando os dados, consoante o número de pintas eles podem ganhar preferência ou não para depois escolhermos as cartas para adicionar e depois, consoante a cor, vai ativar o nosso ranking que tivemos daquele tipo de influência, que depois nós vemos aqui nestes trackings, não é? Consoante o sítio onde tivemos depois dos dados serem ativados, vamos ganhar o benefício consoante o nível em que tivermos. Portanto, é uma conjugação dos dados pela cor e pelo número, ou seja, é interligado no sistema de jogo e gera interações e gera sistemas de produção em cadeia. Eu gosto muito disso, de sistemas de produção em cadeia, e gosto do modo como foi implementado aqui com dados no Coimbra. Faltou só aqui um detalhe importante, porque é que eu acho que os dados aqui no Coimbra são ainda mais interessantes, ou seja, o modo como eles são usados. É que quando nós compramos as cartas, elas são compradas com dados que nós escolhemos e podem ser dados das várias cores que depois vão ativar os trackings, nos vários trackings que existem, seja do Clare, da Universidade, da Economia, o que for. No entanto, as cartas, quando as obtemos com os dados, têm custo de moeda ou custo militar. E isso é mais uma integração de que, como o dado pode servir as pintas, é o que significa ou que define a quantidade de custo que vai ter em moedas ou em poder militar, depois define a prioridade de compra e depois então a própria cor do dado e aquilo que a carta faz vai fazer subir o próprio ranking. Outro jogo, provavelmente um dos meus jogos preferidos de todos, e provavelmente, sim, o meu jogo preferido de dados, é o Troyes. Curiosamente ainda não fiz uma review para isto, devia de fazer. Este jogo para mim é fantástico, tem a estar assim antigo e tosco de arte gráfica, mas eu gosto muito por isso mesmo. Para mim transmite-me um lado medieval. Nós temos aqui dados que vamos lançar e vamos colocar nas nossas secções, nos bairros da cidade, que é diferente qual é que é simplesmente para termos uma área divisória, que está relacionada com a quantidade de meeples que conseguimos pôr nas várias ordens sociais, no clero, nobreza e povo. Depois vão dar os dados que também representam isso pelas cores. E depois temos os dados, só que os dados não são totalmente nossos. Eles são nossos, ou seja, os que estão do nosso lado não temos que os pagar, mas os outros podemos comprá-los. A única coisa que temos de fazer é dar dinheiro ao outro jogador. Isto é muito interessante, pois isto gera muita interação entre os jogadores e depois os dados são usados para ativar as cartas e isto, eu diria que isto é mesmo fantástico, porque tem mesmo um tipo de interação que criamos aqui um motor de produção e se juntarem a expansão vão ter já muitas cartas novas, isto nunca vai ser igual e este facto de nós podermos usar os dados dos outros, mas temos que os compensar sempre, mas depois isto gera umas tensões entre os jogadores muito interessantes que têm que estar a planear com o que têm, com o que os outros têm e acaba por obrigar a que todos estejam atentos ao jogo e envolvidos no jogo e não centrados só na sua pequena coisa. Portanto é um tipo de interação muito interessante esta dos dados e depois o próprio facto de podermos manipular os dados com prestígio e com outro tipo de habilidades especiais que depois as cartas podem ter. Ou seja, temos uma série de economia que temos que garantir que funciona, temos que saber alocar os nossos meeples, temos que saber gerir os recursos nas cartas e temos que saber gerir os próprios dados que estão em jogo, que não são forçosamente nossos. E isto é muito interessante, adoro este jogo. Por fim, o outro jogo que eu quero salientar aqui de dados é o Crystal Palace, um jogo de 2019, um dos últimos jogos novos que eu joguei e que mais gostei, e este jogo também faz uma coisa diferente com os dados. Tem dados normais, dados de 6 pintas, 6 faces. A diferença é que, e os dados aqui são os trabalhadores que nós vamos alocar, a diferença é que nós é que escolhemos o valor dos dados e depois temos que pagar por eles. E isso gera também decisões muito interessantes, tensões, até porque neste jogo nós podemos não fazer a ação. Se colocarmos os dados em sítios em que depois podem ser expulsos por outros jogadores que têm dados maiores, isso pode acontecer, nós não fazemos a ação. Portanto, há realmente aqui uma tensão que nos obriga a tomar decisões que são difíceis, mas são interessantes e que nos obrigam também a interagir com os outros jogadores. Ou seja, não é uma interação muito violenta, mas é uma interação já muito pesada e que pode gerar alguns azedumes até. Mas é um modo também muito interessante de usar aqui os dados. Existem mais jogos com sistemas de implementação de dados, com mecânicas de dice placement ou dice drafting, ou dice rolling, o que quiserem, até há mais, que eu ainda não falei e espero falar no próximo vídeo em que vou selecionar mais 5 jogos que eu acho que são muito bons e são muito interessantes pelo modo como utilizam esta mecânica de
uso de dados de um modo diferente e mais interessante e que acabam por criar depois muito bons jogos, pelo menos na minha perspectiva. Tendo a gostar sempre de jogos de estilo europeus, de jogos mais de planeamento, de gestão e de economia. Haverá muitos outros jogos também com dados interessantes, mas que provavelmente entram noutros estilos, que pessoalmente não gosto, por isso é que não vou falar neles, mas admito que possam ser também bons jogos. Então vá, adeus!